Nesta aula vamos falar das normas de desenho técnico aplicadas à arquitetura. Vamos falar dos traços, os tipos de traços, as escalas, como se representam as paredes, entre outras geometrias. Vamos começar com os traços. Nós estamos a fazer o desenho, haver uma hierarquia entre as linhas. É preciso que alguns contornos de desenho sejam feitos com linhas mais finas e outros com linhas mais grossas. Isso serve para dar, seja o volume e criar destaque em elementos que são mais importantes na nossa linha. Por exemplo, há que usar linhas auxiliares, linhas finas, linhas médias, linhas grossas, linhas de eixo, linhas de corte e linhas de projeção. Essas linhas todas, quando são aplicadas num desenho, elas têm um significado diferente e ajudam o outro especialista ou outro técnico a entender o que é que estamos a querer representar quando usamos essas linhas, o que é que estamos a querer dizer. Então, separei aqui mais ou menos umas 5 ou 8 linhas, que cada uma delas tem um significado e tem um peso em termos de espessura. Essas espessuras são as que eu mais uso nos meus desenhos, poderiam ser um pouco mais grossas, mas devem seguir a mesma categoria em termos de contraste. Vamos lá falar dos pesos de categoria das linhas. Existem linhas complementares. As linhas complementares normalmente devem ter uma espessura que varia de 0,08 a 0,1 milímetros. São usadas basicamente para fazer registro de elementos de desenhos, como linhas de cota, setas, linhas indicativas, linhas de projeção. Ou seja, para as linhas de projeção, linhas de eixo, nós praticamente vamos usar essa pena de 0,0 a 0,7. Depois temos linha fina. A linha fina tem uma pena que varia de 0,1 a 0,13. Eu acho que quando usamos 0,13 já começamos a ter um pouco de linha grossa no nosso desenho. Ela é usada para representar elementos em vista. Depois temos linha média com pena de 0,3 a 0,2, usada para representar elementos que se encontram imediatamente à frente da linha de corte. Então, esta pena, normalmente quando nós fazemos um corte no nosso elemento, vamos usar essa linha para representar a secção, a geometria que foi cortada. Depois temos a linha grossa, pena 0,2 a 0,35, usada para representar elementos especiais como linhas negativas de corte. Eventualmente é usada para representar também elementos em corte, como é a pena anterior. Tipos de traço. Os tipos de traço são praticamente três. Temos o traço contínuo, são as linhas comuns, não é? Depois temos os traços interrompidos, que servem para representar elementos de desenhos invisíveis, ou seja, que estejam além do plano de corte. Nós fazemos um corte, tem aqueles elementos que estão que não conseguimos ver. Por exemplo, as nossas casas, as plantas, normalmente nós quando cortamos, tem elementos que ficam por de cima. Nós cortamos as plantas dos edifícios a uma altura de 1,5 metros. Então, quando nós fazemos o corte, representamos alguns elementos que não ficam visíveis, que estão acima dessa linha de corte, o plano de corte. Então, a esses elementos que estão invisíveis, nós precisamos representar os elementos e nós vamos usar traço interrompido. O traço ponto usado para indicar eixos de simetria ou linhas indicativas no plano de corte. Então, aqui tem um exemplo que vai indicar mais ou menos a utilidade de tudo que estivemos aqui a falar. Vemos aqui, por exemplo, as linhas de eixo, onde nós usamos linhas mais grossas, como podem ver, aqui. Depois temos as linhas das paredes. Estes elementos aqui são paredes, como podem ver. Essa linha que faz a achura é mais fina, mas a linha que faz o contorno, a linha do perímetro é mais grossa. Então, essa grossura obedece a essas espessuras mais ou menos que estão aqui indicadas. Depois temos essa linha aqui de projeção da cobertura. Como eu estava a explicar anteriormente, nós fizemos um corte mais ou menos a 1,5 m e sabemos que existe uma cobertura que não foi aqui cortada, então precisamos representar a cobertura, mais ou menos o contorno da cobertura. Depois temos aqui as linhas de corte, como podem ver. Como vemos, as linhas de corte normalmente são representadas por uma linha mais grossa, ou mais grossa de todas as linhas do nosso desenho, e são representadas com um traço ponto.
Então temos aqui. Então aqui são as várias formas. Temos a forma de triângulo, a forma de um triângulo com uma letra D, temos a forma de duas retas, temos esta forma aqui como são quatro possibilidades que nós podemos usar para representar mais ou menos as nossas linhas de corte. Existem outras, mas essas são as principais que nós vamos encontrar dentro do ArchiCAD, que eu acho que são as, vamos dizer, as mais esteticamente apelativas. Ehm, Depois temos as portas também, podem ver, usamos aqui linhas mais finas para as portas, geralmente são as espessuras um pouco grossas em relação às linhas de chamado, linhas de corte. Neste alçado também podemos ver um pouco daquilo que eu estava a falar. Temos já aqui a linha que se encontra mais ou menos à nossa vista, que é mais grossa, quando comparada, por exemplo, a esta zona aqui que foi representada com uma linha mais fina, que significa que é uma linha que se encontra mais para dentro do nosso alçado, e estas aqui são as que mais se encontram à vista, estão mais perto vamos dizer, do plano de vista do observador. Então, temos aqui também as linhas de eixo, que são geralmente representadas por linhas finas, e assim é que se representa. Então, como podem ver, é um alçado que tem um pouco de volume, não só pelas linhas, mas também pela presença de sombra. Esta sombra aqui nos indica mais ou menos que este elemento aqui está mais à frente em relação a este elemento aqui. O mesmo acontece com esta parede, significa que esta parede aqui está mais à frente em relação a esta parede de fundo aqui. Então, esse é o significado que as sombras trazem para o nosso desenho. Também temos a questão da escala. É preciso haver indicação da escala quando nós fazemos os nossos desenhos, e ainda mais, é preciso obedecer a certos critérios para adotar as escalas. Como podem ver, aqui temos a escala de 1/200 ou 1/100. Nós usamos normalmente para rascunhos, estudos, papel manteiga, por exemplo, nos tempos em que ainda usava-se papéis vegetais e desenhávamos praticamente no estirador. E temos aqui 1% para anteprojetos, plantas, fachadas. Fachadas significa alçados, cortes e perspectivas. 1% de novo desenhos de representação, plantas, fachadas, cortes. 1/50 desenhos executivos. Normalmente nós usamos 1/50, por exemplo, desenhos de estrutura. Para detalhes, 1/10, 1/20, 1/25. E 1/50 projetos especiais, fundações, estruturas e instalações. Uma ressalva vai para a adoção das escalas. Como é que nós escolhemos os números? É aleatório, por exemplo. Eu posso ter aqui 1/17, não é bem assim. Então, aqui nós temos que ter números valores com múltiplo de 2, 5 e 10. Então, são esses os múltiplos que nós vamos usar para definir nossas escalas. Ehm, Temos aqui, por exemplo, escala natural, que é aquela que representa-se normalmente 1/1. Quando nós, por exemplo, estamos a fazer a implantação da nossa obra, quando nós temos o objeto real. Normalmente nós vemos o objeto real na escala de 1/1, quando nós podemos tocar no objeto. Depois temos as escalas de ampliação. Neste caso, as escalas de ampliação, temos aqui o x/1. Normalmente o número que está aqui é sempre superior a 1, então o que acontece é que o desenho fica maior. Depois temos as escalas de redução, que é 1/x. Normalmente o x aqui é um valor superior a 1 também. E aqui, neste caso, significa que nós estamos a reduzir o nosso objeto para, seja, caber no nosso espaço de trabalho por aí em diante. Precisamos também estudar algumas convenções e símbolos. Vamos começar pelas paredes. Então, o que é que se diz sobre as paredes? Em relação às paredes, nós usamos traços grossos contínuos para representar as paredes que vão desde o piso até o teto. Para paredes que vão do piso até uma certa altura, por exemplo, abaixo, vamos dizer, da nossa linha do nosso plano de corte, nós usamos normalmente uma linha mais fina, também contínua. Como podem ver neste exemplo aqui, temos essa pequena paredinha que tem uma altura de 0,5 metros. Depois temos essa parede que nos indica que vai desde o piso até o outro teto. Como é que nós representamos as paredes? Separei aqui algumas convenções que nós vamos usar. Vamos se imaginar aqui, vamos dizer, estas convenções são para elementos ou paredes existentes, os vermelhos para paredes novas, os amarelos para paredes a demolir.
quando é que nós vamos combinar esta forma de visualizar? Quando nós estamos a fazer um projeto de remodelação, a necessidade de fazer algumas demolições, algumas construções novas. Nós vamos usar essa forma de representar, vamos escolher um tipo de representação e vamos usar. Normalmente, quando é um projeto novo que nós estamos a fazer, e vamos dizer que não existe algo, geralmente o aspecto vai ser esse. Nós só vamos misturar os aspectos quando estamos a fazer projetos de remodelação. Ou seja, existe alguma coisa e nós queremos fazer a alteração do que existe. Quando não vamos fazer essa alteração, nós vamos nos manter somente com esta convenção. Vamos explicar. Então, para as paredes existem basicamente três formas de representar. Temos linhas grossas ou linhas contínuas no retorno e sem preenchimento nenhum. Temos estas linhas no perímetro contínuas, grossas, finas, dependendo da situação, com um preenchimento em termos achurados. Depois temos este aqui com um preenchimento sólido. Aqui não temos nenhum preenchimento, aqui temos um preenchimento sólido. Então, estas são as formas de representar paredes não estruturais. Quando estamos a representar paredes estruturais, nós vamos ter essas duas representações. Temos esse aqui xadrez, essa grelha aqui, que representa um elemento estrutural. Depois temos esta aqui, que representa também uma secção de corte de uma peça de betão. Então, essas são as paredes que nós usamos. Atenção, quando a gente diz estrutural, estamos a dizer, por exemplo, paredes em estruturas de betão armado. Quando lidarmos com outro tipo de estruturas tubulares, vão ver que vai ter o desenho da própria secção e a secção vai estar completamente cheia, preenchida. E normalmente com uma cor preta ou uma outra cor. Agora, para paredes novas, por exemplo, caso a gente esteja a fazer modificações, temos esses três tipos de representação. Aqui temos que escolher. Quando nós estamos a fazer o nosso projeto, nós podemos, por exemplo, adotar, vamos imaginar, as achuras. Podemos usar essa achura combinada com essa achura e, por exemplo, combinado com esta linha contínua sem fundo. Ou podemos escolher a achura, vamos adotar essa achura vermelha, depois vamos adotar esse traço entropido. Então depende muito. Isso depende muito primeiro de dois aspectos. Se sabemos que vamos imprimir, por exemplo, a preto e branco, é bom nós usarmos essas linhas descontínuas. Se nós sabemos que o nosso desenho vai estar 100% a cor, não precisamos pensar muito, é só escolhermos as cores, as paredes pelas cores, que fica mais claro. Em relação às portas, nós temos aqui portas internas, depois temos portas externas. As portas internas normalmente são representadas desta forma, com linhas finas em relação às paredes, vamos dizer dessa forma. Pode ser uma linha geralmente mais grossa em relação a linhas de cota. Geralmente em paredes internas há uma continuidade do piso, então não há necessidade aqui de ter uma diferença de nível. Como podem ver, aqui estamos no mesmo nível e a parede fica, a porta, quando ela está cortada, quando nós cortamos a porta em corte, ela representa-se dessa forma. Isso é em pisos contínuos. Em paredes externas, em portas externas, perdão, nós já temos aqui um desnível, em que temos a parte de fora e a parte interna. Então, quando nós representamos isso em corte, há necessidade de mostrar esse desnível. Então, temos aqui mais ou menos o desnível, temos esta pequena laje aqui, que faz um degrauzito para encontrar a parte da porta. Então, esta é a representação, este seria mais ou menos uma diferença entre os dois tipos de porta. Pode acontecer de, numa porta interna, termos o desnível. Quando isso acontecer, temos que representar mais ou menos desta forma. Depois temos as tipologias das portas. Temos aqui portas de abrir, como podem ver, são representadas desta forma. Por exemplo, aqui sala, suíte, essas descrições aqui. E assim como elas são representadas, temos aqui também um corte com um detalhe mais ou menos da descrição daquilo que são os elementos estruturais. Temos aqui viga baldrame, temos aqui o piso, temos aqui a soleira é essa parte de baixo, onde inicia a porta. Depois temos a montante, que é a parte de cima antes da verga ou viga de lintel. Depois temos o vão da porta, temos o desnível aqui, dependendo se é interno ou externo. Depois temos aqui também detalhes em planta. Então temos aqui a fechadura, a folha da porta. Isso vamos fazer quando estivermos a tratar de fazer pormenores para os nossos desenhos.
Depois temos aqui também as portas de correr, elas são representadas dessa forma. Aqui, dependendo se corre dentro para fora, aqui significa que corre um pouco, faz-se aqui um cavado na parede, a porta entra e fica face à parede, aqui está dentro da parede, e aqui temos outros modelos de portas de correr, por aí em diante. E também existem as portas basculantes. Essas normalmente são as usadas em garagens, algumas garagens usam esse tipo de porta. Então temos aqui os vários modelos. As janelas, normalmente, como eu estava a dizer, anteriormente, nós fazemos um corte a 1,5 m. Normalmente a 1,5 m nós já conseguimos cortar as paredes e encontrar mais ou menos as janelas, vamos dizer, ao meio vão das janelas, normalmente. Nem sempre acontece, as janelas que são mais para baixo, que o peitoril é mais pequeno, tem janelas que têm um peitoril muito elevado, por exemplo, as janelas das casas de banhos, elas vão, por exemplo, a um peitoril um pouco mais elevado, e não conseguimos apanhar elas com o plano de horizontal de corte. Então, nós representamos as janelas dessa forma aqui. E aqui é preciso escrever mais ou menos a largura, a altura, depois mais ou menos a altura do peitoril da janela. Então, aqui temos mais um outro exemplo, remissão das janelas acima ou abaixo do plano do corte. Então, temos sempre que representar as janelas desta forma aqui. Se ela estiver, vamos dizer, acima do plano de corte, tem que ter esse tracejado aqui, como estávamos a dizer antes. Há necessidade de mostrar os elementos que não estão visíveis com traços descontínuos. Então, vamos usar essa linha tracejada para as janelas que estão acima do plano de corte, como é o caso, por exemplo, janelas das casas de banho, eles devem aparecer com linhas descontínuas, e aqui está. Para as janelas que estejam dentro do plano de corte, vamos ter uma linha contínua, mais ou menos. Então, aqui temos mais uma outra representação, aquilo que eu estava a dizer. Então, temos aqui uma janela que está acima do plano do corte, e aqui está a representação e alguns detalhes de corte. Depois temos as tipologias das janelas. Temos janelas de correr, estão aqui alguns modelos das janelas de correr. Depois temos as janelas basculantes também, e aqui estão. E existem mais modelos de janela e podem ser usados. Outro elemento que nós vamos usar no nosso curso é a simbologia dos níveis. Os níveis, o que é que são? São cotas altimétricas que nós colocamos nos pisos para indicar mais ou menos a que cota se encontra o piso. Normalmente nós é que fixamos a altura, por exemplo, podemos arranjar uma referência e dar, por exemplo, cota zero. Podemos dizer que, por exemplo, vamos dar um exemplo daqui, dizer que a cota, por exemplo, aqui dentro da casa, este nível aqui vai ser zero, significa que tudo que está abaixo desse nível vai ter uma cota negativa, vai ter níveis negativos, e tudo que está acima vai ter um nível positivo. Temos aqui algumas regras, vamos dizer aqui, colocar dois do lado de uma diferença de nível. Então significa que, ok, tem que preciso colocar dois níveis, ou dois símbolos de níveis, um no lado menor, o outro no lado maior. Indicar sempre em metros na horizontal. Evitar repetição de níveis próximos em planta e não marcar sucessão de desníveis iguais. Então é mais ou menos o que estão aqui a dizer. Por exemplo, nas escadas, as escadas, cada degrau tem o seu nível. Então não vamos estar a colocar essas marcas de níveis nas escadas. Basta colocar no primeiro patamar e colocar no outro patamar. Depois vamos cotar normalmente as escadas, os pés das escadas, como se de um desenho normal se tratasse. Então temos várias formas de representar. Tem os que preferem usar esta simbologia, tem esta, aliás, nós na planta usamos esta simbologia, em corte usamos mais ou menos esta simbologia aqui. Vamos ver que existem outras simbologias dentro do AC que nós vamos usar. Pisos. Os pisos, aqui vamos fazer a ressalva da representação dos pisos. Existem pisos comuns e existem pisos impermeáveis, onde nós sabemos que vai ser uma zona úmida ou é preciso que o piso seja impermeável. Nós precisamos colocar essa grilinha aqui para indicar que este é um piso impermeável.
Do mesmo jeito, por exemplo, nas paredes também que revestem a casa de banho, vamos estar a colocar essas marcas para indicar que são pisos impermeáveis. Em pisos comuns vão estar assim limpinhos e por aí em diante. Este aqui é o nosso objetivo com as noções de desenho técnico, aplicando todo o conhecimento anteriormente visto, que está aqui resumido. O objetivo é ter esse nível de representação. Fazer as cotas devidamente, ter a aplicação do conhecimento dos pisos permeáveis e impermeáveis, destacar os elementos estruturais, os alçados, quais são os elementos que estão à vista e quais são os elementos que estão ao fundo. Como podem ver, aqui temos uma linha mais fina. Este elemento que está mais próximo do observador está mais grosso, inclusive aqui nas janelas, nos contornos das janelas e portas, está mais grossa. Essa linha aqui é cortada pelo observador, também está mais grossa. Esta sombra indicar que este elemento está mais para posterior e este está mais para frente, por aí fora. Depois temos estes pequenos detalhes de peças, vamos dizer, estruturais, perfis, também estão aqui representados. Então, muita coisa que nós vamos poder usar, representar com os conhecimentos que aqui estivemos a tecer. Fazer uma ressalva de que os conhecimentos as simbologias que nós estudamos aqui, as noções que tivemos aqui, são o básico, o mínimo que uma pessoa pode usar. Existem assuntos mais complexos. O que estamos a fazer aqui é resumir. Havendo alguma dúvida, a pessoa pode consultar algumas bibliografias. Vamos recomendar as bibliografias dentro dos ficheiros desta aula. Por exemplo, o Newfer, temos o Pé Descalço e temos os manuais técnicos de arquitetura, e entre outros, que vão ajudar na representação. Fora a própria representação da simbologia, há a questão, por exemplo, da ergonometria, assunto relacionado, por exemplo, à disposição do mobiliário, a distância mínima a ser observada entre os diferentes mobiliários. Então, isso é preciso que a pessoa estude antes de se pôr somente a projetar, sem ter esses conhecimentos básicos. E já digo, esses conhecimentos não vão fazer arquiteto. É preciso que os projetos sejam elaborados por pessoas especializadas que passaram anos e anos estudando os projetos. Os conhecimentos que nós estamos a passar aqui vão servir, por exemplo, para trabalhar como operador CAD. Vai saber usar o programa, vai poder representar os elementos com saber, com conhecimento, e com base nos conhecimentos vai poder representar aquilo que se pede, que se coloca, seja na sua empresa ou como freelancer, entre outras coisas. Então, até a próxima aula.